E vamos lá. Transformers. Filme de ação é legal porque normalmente o roteiro é só um pretexto, é só uma desculpa esfarrapada pra ter pancadaria. É tipo bullying. Exatamente. As pessoas inventam qualquer desculpa pra bater em você na escola. Mas E é divertido. Transformers vai um passo além. Se você tirar a ação do filme e prestar atenção na história, é a pior atrocidade já inventada. Mas Não também tem história é esse filme. engraçadíssimo de tão sem noção que é. E é por isso que nós vamos Eu não vi ele analisar esse completo. filme hoje. Tudo começou muito longe da Terra, em Cybertron. Sim, o planeta dos caras chama Cybertron. Já começa por aí. Uma criatura maldosa chamada Megatron começou uma guerra para obter o poder do Mas foi muito Allspark, pica, ou cara. simplesmente o Cubo, que é um artefato poderoso que Vidal. criou toda a vida em Cybertron. Essa guerra devastou o planeta e o Cubo acabou se perdendo no espaço. Mas agora ele foi encontrado na Terra e a vida no nosso planeta nunca mais vai ser a mesma. No Catar, uma base militar dos Estados Unidos é atacada por um Decepticon, que é um robô do mal a serviço do Megatron. E ele se disfarça de um helicóptero dos Estados Unidos. E enquanto ele ataca fervorosamente, ele também tenta ao mesmo tempo hackear os computadores dessa base. Isso já não faz o menor sentido. Primeiro porque tem um outro Decepticon, um menorzinho, que é muito mais apto para essa tarefa de hackear. Mas é porque ele consegue se infiltrar melhor, ele consegue entrar escondido nos lugares. Segundo que quando esse Decepticon chegou, ele também cortou o sinal de internet dessa base. E aí quando ele começa a Ele hackear saiu os explodindo computadores... tudo. O quê? Por que ele saiu explodindo tudo? Ele não tinha. Então, ele escolha? tá hackeando, mas ele vai destruir o negócio que ele tá hackeando? Não dá pra entender nada. Ele não hackeia, e depois de terminar de hackear, aí sei lá, ele destrói, não sei porquê. Porque sim, né? É É um porque filme sim, de né? ação, então ele precisa destruir alguma coisa, mas destrói depois de hackear. Mas eles falam, desliguem as conexões. Sendo que já tava desligado. Dá pra ver quando ele chega, o cara tá na chamada de vídeo e corta a chamada de vídeo. Não tem internet. Vocês estão cortando o quê? Corta só pra Enfim, ele. o Decepticon não consegue roubar. O cara não pagou o bagulho na guerra. No caso, é a localização do cubo, mas ele destrói essa base militar inteira. Depois disso, somos apresentados ao protagonista, o Sam. Um rapaz de 16 Esse anos. cara é que bom sonha demais. ter o seu primeiro carro e a sua primeira namorada. E ele tá apresentando um trabalho na escola sobre o avô dele, que foi um explorador muito corajoso que liderou uma expedição Ah, cara, tá até o congelado. Círculo Ártico, onde ele descobriu um corpo Essa cena foi gigante boa, viu? congelado, que no caso é o Megatron, mas a gente ainda não sabe disso. E agora o Sam está vendendo os antigos pertences do vô dele pra conseguir dinheiro pra comprar o carro É dele isso. e consequentemente arranjar Ah, que uma sacanagem. namorada. Bizarro que esse Depenou filme o é de velho. 2007. E antigamente realmente se acreditava Abriu o caixão muito do nisso, velho, você tomou precisava as ter um coisas dele. carro pra ter uma namorada. Eu cresci com essa crença. E essa ideia equivocada foi se propagando tanto, mas tanto, que hoje em dia vieram os incels. Porque se pra ter uma namorada você precisa ter um carro, quem hoje em dia vai ter um carro com 18 anos? Ou seja, a culpa de existir incel é 100% do Renault Kwid, custando 70 mil reais. Fiat Mobi, 75 Achei que ele ia mil. falar que a culpa é dos Transformers. 100% da Fiat. Achei que ele ia falar que a culpa era dos professores de biologia. Também pode ser. Insiste pro professor dar uma nota A pra esse trabalho que ele acabou de apresentar sobre o avô dele, porque o pai do Sam disse pra ele que ele só vai comprar um carro pra ele se ele conseguir juntar $2.000 e tirar 3 notas A. What would Jesus do? Bom, primeiramente, acho que Jesus não compraria um carro pra pegar mulher. Segundamente, Jesus seria 100% contra o Renault Kwid. O Kwid é o carro popular de hoje em dia. Muita gente vai ter o Kwid como primeiro carro e Jesus seria 100% contra isso, eu tenho certeza. Depois da aula, o pai do Sam então leva o garoto pra escolher o primeiro carro dele. Ele gosta muito de um Camaro amarelo de 77. Infelizmente, o carro tá um pouco acima do orçamento dele, mas algo inusitado acontece. O Camaro começa a emitir um som muito alto através do rádio que quebra os vidros de todos os outros carros que estão ali na concessionária. Então o vendedor dá um desconto e ele consegue levar o Camaro por apenas $4.000. Hoje em dia, com esse dinheiro, você compra um Celta 2 portas. Se Transformers fosse atual, o Bumblebee ia ser um palio. Alright, Mojo, I got the car. Now I need the girl. Pois é, o Sam já vai logo querer usar o carro dele para conquistar garotas. E para isso, ele vai até o lago junto com seu amigo. What are you guys doing here? Esse aqui é todo o conteúdo de física que você precisa saber para fazer o Enem e quaisquer vestibulares. E para isso, Olha aí. ele vai até o lago junto com seu amigo. What are you guys doing here? Esse cara tem amigo? We're here to climb this tree. E tem um. Já Aquela aquela árvore, árvore. esse cara aí. Lá ele encontra a Micaela, que é a garota por quem ele é Ah, apaixonado. é, desde velho? sempre. A Micaela briga com o namorado dela, então o Sam manda o amigo dele voltar pra casa a pé, porque ele vai tentar oferecer uma carona pra ela. E ela realmente aceita, apesar dela nem saber direito quem é o Sam. Ela nem lembrava que ela estudava com ele, pra você ter uma noção. I can't believe that I'm here right now. You can duck down if you want. I mean, it won't hurt my feelings.
Ai, Enquanto tadinho. isso, um avião da Força Aérea é invadido por um Decepticon pequenininho. Ele tenta hackear os computadores, que é o que ele deveria ter feito desde o começo, não aquele Decepticon eles não enorme, tinham mas conseguido? eles desligam novamente a conexão. E a única coisa que esse Decepticon consegue descobrir é que foi o avô do Sam quem descobriu o corpo gigantesco congelado no Ártico. Sendo que ele não precisava ter hackeado o governo pra descobrir isso. Isso não é informação confidencial. Saiu até nos jornais da época. À noite, o Sam é acordado pelo barulho do seu carro que ele acredita estar sendo roubado. Ele até chama a polícia enquanto ele persegue o carro com uma bicicleta e ele chega num depósito antigo onde ele encontra o carro dele se transformando num robô gigante. E ele começa a projetar uma luz bem forte no céu, tipo um bate-sinal. E aí ele faz isso pra chamar os outros Transformers que estão ali em algum lugar do espaço. Mas como que eles vão enxergar a porra de um bate-sinal lá do espaço, ô seu animal? Você é um robô, você não consegue mandar um SMS? Depois de voltar para casa, o Sam encontra o Camaro dele no quintal dele. E ele começa a fugir do próprio carro dele na bicicletinha da mãe dele, porque ele acredita que o carro dele tá possuído. Uma viatura da polícia também começa a perseguir. Essa história não faz sentido nenhum. Tem algo de errado nessa viatura. Primeiro que tá escrito punir e escravizar nessa viatura. Eu acho que esse não é o lema da polícia. Pelo menos não é 1888. Mas logo essa viatura Esse não é o lema da polícia dos Estados Unidos? É o lema da Camaro polícia dele também se transforma antigamente, num né? robô gigante. Nosso querido Bumblebee. A Micaela, que estava por ali, vai atrás do Sam depois que ela viu ele sendo perseguido por aquela viatura. O que é bem Cara, é muito estranho, bom, porque cara. mais tarde a gente vai descobrir que a Micaela tem problemas com a polícia. Ela já foi fichada porque o pai dela roubava carros e ela ajudava. Será que ele vai Não mostrar sei lá, assim? porque ela quer se envolver nisso, mas ela vai Aí, atrás ó. do Sam. Os dois começam a ser Olha isso que ele perseguidos por faz. aquele Cara, ele não Decepticonzinho. mostrou. O Decepticon O que que Cara, foi? Tipo, ela vem andando na motoca envenenada dela ali, ó, né? E aí ele vai lá e se joga em cima dela. Plá. E aí cai os dois, cara, no chão. É muito bom, cara. Tipo, não tem motivo pra isso acontecer. Ela só vem de motinha e ele pula em cima dela. até arranca as Ele calças tava do muito- Sam, assim, todo Muito animado. Cara, não faz sentido nenhum tão aquilo, grande cara. pervertido nesse Esse filme já é vai se maluquice. acostumando. Mas a Micaela desce o cacete no robozinho. Depois que o Bumblebee derrota o Decepticon maior, ele convida os dois a entrarem no carro. Que no caso, o carro é ele mesmo. Só que, como eu disse, esse filme quer ser pervertido Eu entraria o nele. tempo todo. E aí, a Micaela não quer sentar de jeito nenhum no assento do motorista, porque, segundo ela, o Bumblebee está dirigindo. Eu, sinceramente, sei lá qual que é a lógica por trás do raciocínio dela, que ela não pode sentar no lugar porque o Bumblebee tá se dirigindo sozinho. Num Tesla, então você não pode sentar no motorista? Qual que é a lógica disso? Então o safado sem vergonha do Sam diz pra ela sentar no colo dele. E ela aceita! Esse filme foi Ah, eu preferia absolutamente... sentar no Bumblebee, velho. E Eu ele dá sentava uma no desculpa Bumblebee. pra isso, cara. Hum. Ele fala, como é que é? Ah, esse carro aqui só tem um cinto de segurança. Você senta no meu colo. Ah, velho. Você senta no meu Caralho. colo e passa o cinto aqui. Ai, É mano. muito bom, cara. Absolutamente escrito por um moleque de 13 anos com hiperfoco em carros, robôs e sexo. Não, porque sentar no assento do motorista, não posso. Agora, sentar no colo de um maluco que eu acabei de conhecer, tudo bem. E a Micaela pergunta por que o Bumblebee se transformou num Camaro velho se ele pode se transformar em qualquer coisa. Talvez porque ele precisava se aproximar do Sam e ele não tinha $30 mil pra comprar um carro. Mas o Bumblebee fica muito ofendido com esse comentário. Ele tira os dois de dentro do carro e reaparece como um Camaro novo. E isso não faz sentido nenhum. Primeiro que o Camaro de 77 é muito mais pica. Camaro novo é carro de cantor sertanejo. O Camaro de 77 é muito mais picudo. Era só ele ter arrumado a Aquele pintura carro do tava que ele sujo. já ficava bala. Segundo Era que só não lavar, adianta ele simplesmente virar um outro carro novo se ele também não for fabricar uma nova documentação do carro pro Sam. Aliás, na verdade, eu não sei nem se ele tem Ah, o dele é muito documentação. fraco. Ele não tem documentação, porque o carro, ele não tava lá há mó tempão, pelo que eu me lembro. Ele apareceu do nada. Ele apareceu lá. Então ele... Como é que... Que documentação é essa? O cara gastou 4 mil, não foi, no carro? Alguma coisa assim? O cara gastou 4 mil no carro e não recebeu papelada nenhuma, porque não tinha. Meu Deus. Leva esse carro aí, é roubado Apareceu mesmo. na concessionária. O Não, vendedor não. provavelmente também não tinha a documentação dele. Se a CET parar o Sam, vão botar o Bumblebee pra leilão. Bom, daí os outros Autobots, que são os Rebocar Transformers do bem, começam a chegar Aliás, caindo como do é que céu. tava Eles- o... Como é que o Bumblebee se transformou? Eles não estavam meio que num túnel? Alguma coisa assim? Sim. Ele Aí ele pra deixa onde eles pra dois se lá. transformar? Ele deixa os dois lá e vai andando assim. E aí ele acha outro Camaro. E aí ele... Cara, ele levanta as duas rodas laterais
e fica andando de lado, só em 2 rodas. Ele meio que escaneia o carro e se transforma num carro novo. As pessoas passam de carro do lado, vê isso e falam, ok. Vê um carro se dirigindo sozinho, É. e aí do nada ele fica em 2 rodas, escaneia outro carro do lado e se transforma ali na frente de todo mundo. E ninguém acha isso suspeito. Não, né? Ninguém vai acreditar mesmo, né? Também se transformam em automóveis que eles veem pelas ruas. O líder dos Autobots, Eita. o Optimus Prime, explica pro Sam que o que o avô Esse dele daí, encontrou ó, congelado era vapo, é viu? o Megatron. E provavelmente ele caiu ali no Círculo Ártico tentando aterrissar na Terra. Sim! O maluco é a porra de um carro e ele não consegue fazer uma baliza. Na verdade, ele é um avião e ele não sabe aterrissar, mas fica mais engraçado falar que ele não sabe fazer uma baliza. Todo mundo consegue fazer uma baliza. Eu, com certeza, não reprovei na baliza. Na prova não de acredito. direção. Sem contar que o plano do Megatron pior que é baliza usar o deve ser poder complicado, do né? cubo pra Eu criar acho. um exército de Decepticons. Eu não sei, eu não porque dirijo. o cubo tem esse poder de transformar tecnologia Pra em mim, seres deve vivos. ser. E isso é muito legal. Porém, Engarrafamento. O quê? O engarrafamento que você tem que ficar botando você acelera, você para, você põe no. Você mexe a marcha, mas não sei o quê. Esse que deve ser complicado. o Megatron Ah, eu chegou na quero- Terra há milhares de anos atrás, quando não existia a tecnologia avançada. No máximo ia ter um barco, uma carroça. Então assim, ele não ia conseguir criar um exército com essa tecnologia super avançada que tinha na Terra. Mas também ele não ia precisar de um exército pra dominar a Terra. O Megatron No segundo filme, eles mostram um dos primeiros Transformers que chegou na Terra. Ele era aqueles carrinhos bem antigos, saca? Sim. E tinha umas rodas fininhas. Eles podem se transformar em qualquer coisa ou só tipo assim, eu sou um coisa de carro, eu só vou ser carro. Ou ele pode ser, sei lá, se ele pode eu ter um acho avião que se ele sim, quiser. cara. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Porque não faria sentido nenhum. Assim, você precisa voar. Por que você só não se transforma num avião e sai voando? É porque ele tem que escanear. Por que ele não escaneia todos os carros do mundo? Mas eu acho que não é isso. Eu acho que, tipo assim, os que se transformam em avião, eles só podem escanear avião, porque eles só conseguem se transformar em avião. Saca? Aí os grandões. Os grandões Imagina só só podem se você, transformar em caminhão. Tipo assim, imagina só você ser obrigado a ser uma bicicleta. Pra sempre. É, vai ter Todos que chamam de ser. Não, bicicleta. tem jeito. Não, mas se você pode ser uma bicicleta, pode ser uma moto, né? Porque. Ah, A não não ser que sei. você esteja, sei lá, Você vai um ter Transformer aquela- magrelo. É. É só um esqueleto, aí sim, mas. atira Eu não míssil sei. do cu dele, enquanto a galera ia estar aqui atirando com arco e flecha. Ele com 2 metralhadoras e a galera com zarabatana. Ele com raio laser e a galera com papiro. Mas como você pode ver, os robôs desse filme não são muito inteligentes assim. Quem programou eles não sabia o que tava fazendo. Mas se você quer aprender programação com os melhores... O quê? Eles são programados? Só uma pergunta. Não faço ideia. Eles nasceram em Cybertron. Não sei se alguém criou. Eles Ou se nasceram eles de são alguém? Ou eles vivos. nasceram de algo? Eu acho que eles são vivos, entre aspas, né? Você já viu o desenho que a mãe do personagem ela quer dar pro Optimus? Pro Optimus? O Optimus. Acho Desenho? que é Tem ele. um desenho disso? Não sei se é dele ou se é de outro personagem. Só que chega e pergunta: cadê ele? Cadê tal personagem? Ele tava na missão. Poxa, me produzi toda. Como assim? Eu nunca vi isso, não. Não viu isso, não? Não. Eu faria isso. Vários professores, você Ai, cara, não nunca vi pode isso, não. perder. O avô do Sam, quando ele achou o Megatron, ele sem querer acabou ligando o sistema de navegação dele. E a localização do cubo ficou impressa nos óculos dele. Isso me dá uma tristeza enorme, porque eu me lembro que eu sou tão velho. Na época que eu fazia vestibular, às vezes eu tinha que imprimir o mapinha do Google Maps pra eu conseguir chegar no lugar da prova. Eu fico muito triste, porque eu realmente sou um dinossauro. Eu tenho memórias nítidas do meu mapinha do Google Maps impresso e dobrado. Ele parece que tem uns 25 Pra anos. caber no bolso. Botava na carteira. Uma coisa mais chutaria uns patética, cara. Eu 26, ficava lá, eu descia do ônibus, aí eu desdobrava o meu mapinha. Parecendo a Dora Aventureira. Enfim, todos voltam correndo pra casa do Sam pra pegar o tal do óculos. E eu sei lá como nenhum vizinho viu essa caralhada de robô gigante andando pelo bairro. Que inclusive destruíram um poste de luz e causaram tremores na terra. Were you masturbating? Ai, velho. O governo aparece pra prender o Sam, junto com toda a família dele, com a Micaela e até o cachorro dele, por algum motivo. E o agente do governo também simplesmente assedia a Micaela. She's a criminal. Criminals are hot.
Eu acho que uma bruxa amaldiçoada. É isso, velho. Que se ele passar mais Mano. de 10 linhas sem Cara, é muito bom. Esse filme é alguma maravilhoso. situação, a família inteira dele vira um Renoquid. Daí os Autobots aparecem pra resgatar o Sam e a princípio eles até conseguem. Inclusive o Bumblebee mija no agente do governo. Sim, pra você ver, tem até Mano, Golden eu queria, Shower velho. nesse filme. Só que os agentes chamam Queria Golden Shower do Bumblebee. conseguem capturar o Bumblebee, o Sam e a Micaela. E isso me deixa completamente maluco. Os caras são literais robôs gigantes armados até os dentes. E não Mas eles não conseguem atacam de impedir propósito. os maninho do governo de capturar 2 civis e um Camaro. E eles querem que a gente acredite que eles são capazes de defender a Terra. Eles levam o Sam, a Micaela, Mas eles falam isso no e o filme, eles não Bumblebee atacam. até uma base do setor 7, que é um setor extremamente confidencial, tão confidencial que nem o secretário de Segurança Nacional sabia da existência desse setor. Eles inclusive trouxeram o Megatron pra essa base, onde eles mantêm ele ali congelado, e eles também trouxeram o cubo. E aliás, foi estudando o Megatron que eles desenvolveram a maioria das tecnologias do nosso mundo moderno. Eles sabem quão avançado é esse robozão. Ou seja, não faz o menor sentido eles manterem isso em segredo do Departamento de Segurança Nacional. O secretário ficou metade do filme igual uma barata tonta, sem saber o que fazer, sem saber quem eram os Decepticons, do que eles são capazes de fazer, o que eles queriam, do que eles estavam atrás, enquanto eles podiam ter contado pra ele desde o início. E aí ele já poderia ter mobilizado o exército pra agir, só que agora é tarde demais, porque os Decepticons cortaram todos os tipos de comunicação deles. E aí o secretário não consegue mais se comunicar com o exército, porque ele tá ali na porra da base. Esse do filme é uma setor 7. maluquice. Lembra daquele Decepticon pequenininho? Ele tinha se transformado no celular da Micaela e agora ele tá ali no setor 7 também. Daí ele começa a descongelar o Megatron e ele também envia a localização do cubo pra todos os outros Decepticons. Porque os Decepticons conseguem se comunicar entre si, mas os Autobots têm que mandar bate-sinal. E eu também acho muito engraçado que os Decepticons são tipo um caça, um helicóptero militar e a porra de um tanque de guerra. Enquanto os Autobots são tipo um caminhão, uma picape e um Chevrolet. Realmente só faltou ter a porra de um Quid. Como que Mas os Autobots, eles perderam a guerra, tu sabia dessa? É sério? Sim, a guerra lá que destruiu o Cybertron, os Autobots perderam feio. esses caras acham que eles têm alguma chance contra os Decepticons? A base do setor 7 começa a ser atacada e eles soltam o Bumblebee, porque ele é o único que sabe o que fazer com o cubo. E aí ele extrai o cubo de dentro de um cubo maior. E aí tem uns rapazes do exército ali que eles têm a brilhante ideia de simplesmente levar o cubo até a cidade. Eles querem esconder o cubo no meio do prédio, cheio de civil. O doidão simplesmente quer levar uma guerra intergaláctica pro meio da Avenida Paulista. É porque é mais bonito de filmar. Sendo que eles Isso é mais interessante, né? Cara, nem faz sentido esse plano idiota, um cara. lugar ideal pra lutar, eles estão Ué, numa pra fazer base sentido, isso é da militar hora. com armas, tecnologias avançadas. Eles estão no meio do isolando nada a e vão pro meio da Mas cidade. não, vamos levar robôs gigantes pra lutar dentro de um Sesc. Enfim, eles vão pra cidade e os outros Autobots se É isso, eles juntam estão no meio a do eles. nada. E aí eles começam a ser atacados pelos Decepticons e pelo Megatron, que também foi completamente descongelado. E aí não tem jeito, a guerra acontece no meio da cidade mesmo, eles destroem tudo. Uma boa galera vira estrelinha no céu. Tudo isso porque os nossos heróis quiseram levar a guerra pro meio dos inocentes sem motivo nenhum. Nessa confusão, nosso querido Bumblebee acaba perdendo as duas pernas e a Micaela amarra ele num guincho e sai dirigindo de ré, enquanto o Bumblebee sai atirando em todo mundo. Simplesmente Dominique Toretto se tivesse cabelo. Bom, mas o exército, com suas ideias brilhantes, decide entregar o cubo nas mãos do Sam, um moleque de 16 anos. Não só isso, como eles também decidem Vai lá e confiar faz. ao Sam a missão de levar o cubo até o topo de um prédio, atravessando um campo Sozinho. de batalha violentíssimo, pra ele entregar a porcaria do cubo pra um helicóptero do exército americano. Não sei por que é o Sam que tem que fazer isso. Tem vários soldados ali que poderiam e deveriam fazer isso. Nunca vai ser responsabilidade de um civil de 16 anos cumprir uma missão que define o destino da humanidade. Eu não sei nem porque o Sam foi junto com eles pra cidade.
E outra que esse plano também não faz sentido, né? Se eles queriam simplesmente entregar o cubo pra um helicóptero do exército americano, por que eles tiveram que ir até a cidade pra fazer isso? Sem contar também que tem 2 Decepticons que viram aviões, viram caças. O que a porra de um helicóptero vai fazer contra um caça? É muita cara de pau, né? Mas enfim, o Sam consegue chegar até o topo do prédio, quase morrendo 15 vezes. Tá muito insano, E velho. ele começa a ser atacado pelo Megatron. Sim, o exército deixou um moleque de 16 anos ser perseguido por um robô de 10 metros de altura. E aí ele cai do prédio, mas ele não morre porque o Optimus Prime salva ele. O Optimus Prime começa a Ele brigar. caiu em cima do metal, né? Que o Optimus... É, né? O cara não quebrou a coluna, né? Ele tá caindo lá de cima. Ele não morre E o cara porque vai lá e o Optimus só Prime segura salva ele, não. O Optimus Prime começa a brigar com No o meio. Megatron. Mas antes de fazer isso, ele diz pro Sam que caso ele não consiga derrotar o Megatron, é pro Sam pegar o cubo e enfiar dentro do peito do Optimus Prime que Que ele vai se susto, explodir velho. junto com o cubo. Só que o Sam pensa melhor e ele simplesmente usa o cubo pra derreter o Megatron. Se isso era uma opção, por que eles não fizeram isso desde o começo? Por que o Bumblebee, Porque eles não na hora sabiam. que ele extraiu o cubo ali do cubo, por que ele já não pegou o cubo e derreteu o Megatron inteiro? Por que eles levaram a guerra até o meio da cidade? Matando um monte de gente Aí não fez inocente sentido, pra né? chegar a uma conclusão que poderia ter sido feita desde o começo. É muita cara de pau. Eu amo tanto quando um roteiro ele apresenta uma solução que poderia ser usada desde o começo. É maravilhoso. Isso é cinema. Às vezes era realmente melhor ele só ter comprado um Quid mesmo, que evitava essa guerra aí, matando um monte de gente inocente. Enfim, eles salvam a Terra e mandam os restos mortais do Megatron pro fundo do oceano. E aí no final, o Sam começa a beijar a Micaela em cima do Bumblebee, enquanto todos os outros Autobots assistem ali do lado. É a coisa mais Mano. que porra é essa? Cara, eu não Que sei bagulho qual que é o problema, estranho. cara. Mas nessa cena começa a tocar a melhor música de todos. Esse filme conseguiu What I Done? convencer É, ele, exatamente. realmente, às vezes não é uma ideia tão ruim Raise assim comprar um my Quid. Esse filme é maravilhoso.